Tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos sobre a fase número 3, referencial teórico. Então nós estamos aqui numa sequência de aulas para aprender a fazer um projeto de pesquisa ou um artigo de revisão de literatura, ou ainda uma monografia, ou um capítulo de livro, enfim, aprendendo a estruturar uma escrita a partir de base bibliográfica sólida. É muito importante que você saiba que essa fase número 3, que se chama referencial teórico, ela vem da fase número 2, que se chama levantamento de literatura, que é uma sequência da fase número 1, escolha do tema. Então, se acaso você estiver vendo esse vídeo e você não viu os outros vídeos, eu preciso que você assista primeiro ao vídeo da escolha do tema, para poder escolher seu tema de acordo com aquela normativa, com aquelas instruções. Depois você assista ao vídeo sobre levantamento de literatura, para em seguida assistir a esse vídeo aqui, que lhe ensinará como fazer o capítulo do referencial teórico. Tá joia? Quando nós pensamos em referencial teórico, é importante que você saiba que ele será a grande base bibliográfica do seu trabalho, certo? Ele ainda não é autoral, porque a fase autoral da revisão é a fase número 4, que se chama revisão de literatura, onde se aplicam técnicas de paráfrase, bem como textos autorais, parágrafos autorais. Na fase 3, você vai montar uma base bibliográfica com base nos outros autores. Então, essa fase número 3, ela jamais poderia ser publicada, por exemplo, porque neste momento ela ainda incide em plágio. Então, é na fase 4 que você vai aprender a retirar o plágio da fase 3. Vamos, portanto, então, à fase número 3, que é a do referencial teórico. No vídeo anterior, você aprendeu que você deveria selecionar em média 5 artigos ou 5 livros, ou 3 artigos e 2 livros, enfim, no mínimo 5 referências, com ISBN e SSN, de mestres e de doutores. Muito bem. Vamos supor que você selecionou 5 artigos, certo? Dentro dos critérios de inclusão e para que você tivesse observando as regras de artigo indexado em revista com ISSN, bem como tendo um dos coautores pelo menos mestre ou doutor. Se você tem 5 artigos selecionados, os artigos que você mais gostou, agora na fase 3, o que você vai fazer com eles? Você vai ler os artigos com muita atenção. Em cada um dos 5 artigos, você selecionará no mínimo 10 parágrafos. 10, 12 parágrafos. No mínimo 10 parágrafos. Certo? Então, por exemplo, eu sou da geração do papel. Então eu imprimo os artigos, eu uso caneta marca-texto para ir grifando os parágrafos que me interessam e ali eu seleciono 10. Muito bem. Tem gente que já consegue fazer isso de maneira eletrônica. Já lê os artigos em PDF e os parágrafos que gostou já joga para um Word. Não importa se você fará de maneira física, impressa ou eletrônica. O importante é que, em média, de cada um desses 5 artigos, você vai selecionar 10 parágrafos. Então preste atenção. Se eu tenho 10 parágrafos de 5 artigos no mínimo, nós estamos falando de quanto? De 50 parágrafos. Tá joia? Então, em média, se está falando de 50 parágrafos. Tudo bem, Jonas, entendi. Selecionei meus parágrafos. Eu posso, num artigo, selecionar 12 e num outro artigo selecionar 8? Pode. Eu posso, em um artigo, selecionar 20? Não pode. Porque senão você vai fazer um trabalho em cima apenas de um outro trabalho. O ideal é que você mescle. E se você se lembra bem da fase número 2, que é a fase da revisão de literatura, você vai perceber que eu falava assim, olha, você pode ter mais do que 5. Então, se é o caso, se você selecionou 10, por exemplo, em média você pode ter
5, 6, 7 parágrafos por artigo. Não é que são exatamente 50 parágrafos, porque se você pegar parágrafos muito curtos, também não vai dar o quantitativo. Nós estamos falando de algo que você vai fazer. Vai abrir um Word novo, do zero. Nesse Word você vai ter fonte Arial, tamanho 12, espaço simples entre linhas. E depois que você tem essa formatação do Word, veja bem, não é espaço 1,5 nem duplo, é espaço simples entre linhas, já para ficar no padrão de publicação das principais revistas científicas. Então você precisa preencher no mínimo 8 páginas. Então pode ser que você tenha aí 50 parágrafos, ou 60, ou 70, ou 80, depende da quantidade de linhas em média de cada parágrafo, certo? Na fase do referencial teórico, portanto, você pega, vamos supor que você está trabalhando com 5 artigos, em média 10 parágrafos de cada artigo, formou os seus 50. Mas ao formar os seus 50 parágrafos nesse Word, chamado referencial teórico, você, por exemplo, pegou parágrafos do autor Silva, em que o autor Silva cita o autor Lima. Então você copia o parágrafo, já colocando entre parênteses, porque a gente está sugerindo o sistema autor-data. Lima, o ano que está lá e a página que o Silva citou. Jonas, mas eu preciso fazer a PUD? Não precisa. Por quê? Porque você vai parafrasear o Lima. Então não tem problema você deixar ali apenas Lima, mesmo que você esteja usando o artigo do Silva, certo? Por quê? Porque você irá lá no final do artigo do Silva, no capítulo das referências do artigo do Silva, e você vai copiar a BNT completa do livro ou do artigo do Lima. Ah, entendi, professor. Então, se o Silva está citando Lima e eu gostei desse parágrafo, é um dos 10 que eu selecionei, eu jogo no Word com o nome do Lima. Isso. Aí esse mesmo artigo do Silva está citando uma mulher chamada Carvalho, que eu estou gostando muito do que ela fala também. Então você copia o parágrafo da Carvalho. Muito bem. E aí você vai nas referências do Silva, né, para buscar a ABNT da Carvalho. Tá joia? De forma que, se você observar, você poderá utilizar vários autores citados pelos autores daquele artigo que você está usando. Você só não pode esquecer de uma coisa. Se você estiver fazendo um trabalho em que um dos seus artigos é o artigo do Silva, você precisa copiar pelo menos um parágrafo desse Silva em que ele não cita ninguém, para que você cite o Silva. Por quê? Nós chamamos isso de boas práticas acadêmicas, ou ainda ética na publicação científica. Eu não tenho como fazer um trabalho usando o artigo de um autor sem sequer mencionar esse autor. Ou seja, eu uso só o trabalho de pesquisa que ele fez e eu não o menciono. Não é ético. Certo? Então, muito bem. Então, você pegou esse parágrafo e jogou para o seu Word. Mas assim, Jonas, eu jogo na sequência, eu pego os 10 parágrafos do primeiro artigo, ponho no Word. Depois eu pego os 10 do segundo, os 10... Não pode. Você vai montar o que a maior parte dos metodólogos chamam de colcha de retalhos. O que é uma colcha de retalhos? Eu vou trazer no máximo 3 parágrafos na sequência de cada artigo. Mas preste atenção. Você irá usar os 10 parágrafos ou 12 que você selecionou. Só que você só vai poder pôr no seu Word até 3 de cada vez. Então, por exemplo, de uma forma lógica, coerente, fluida, com fluidez, você vai pegar 3 parágrafos do primeiro artigo, 2 do segundo, mais 3 do terceiro, aí volta a pegar mais um do primeiro, aí pega 3 parágrafos do quarto artigo, pega 2 parágrafos do quinto, volta a pegar 3 parágrafos do terceiro, aí pega mais um do quarto, entende? Você vai fazer uma
colcha de retalhos. Neste momento, o seu trabalho está o que alguns estudiosos chamam de Frankenstein. Lembra do bonequinho Frankenstein? Ele tinha no pescoço um parafuso de cada tamanho, era meio estranho. A orelha, cada uma era com um tipo de lata. Ele era estranho. O seu capítulo, a sua terceira fase, que é a fase do referencial teórico, ela é um pouco estranha. Porque nesta fase do referencial teórico, você ainda não vai escrever com as suas palavras, você vai só copiar e colar. Mesclando, embaralhando os autores. Tá joia? Vamos ver se você entendeu direitinho. Ela é uma fase simples. Pede a leitura do artigo, por óbvio, né? Então você leu os 5 artigos, selecionou os parágrafos que mais lhe interessam, parágrafos o suficiente para preencher 8 páginas no mínimo com fonte Arial tamanho 12 e espaço simples entre linhas, que é o espaço 1. Pronto. Aí eu embaralhei com os autores. E nesse embaralhar, eu não posso esquecer, na hora que eu estiver pegando os parágrafos daquele determinado artigo, eu já preciso colocar entre parênteses sobrenome, ano e página. Dentro dos parênteses, sobrenome vai em caixa alta. Sobrenome, ano e página. Por quê, professor Jonas? Porque quando eu faço isso, é mais fácil do que deixar para o final, eu ter que localizar novamente. Então eu tanto colocarei o sobrenome, o ano e a página desses autores mencionados pelo autor do artigo que eu usei, como eu também irei fazer um parágrafo mencionando aquele artigo que eu estou utilizando. Então, se você pegou um artigo do Jonas Rodrigo Gonçalves, que sou eu, além de você pegar as partes, os parágrafos que eu cito outros autores, você pegará um parágrafo meu totalmente autoral. Como você vai saber que esse parágrafo é autoral? Você vai ver que eu não cito ninguém nele. Não tem parênteses, não tem um númerozinho te jogando para o rodapé, não tem nenhuma citação ali, nenhuma referenciação. Então você sabe que aquele parágrafo é meu. Então você vai colocar Gonçalves, que é meu sobrenome. Eu publiquei esse artigo no ano 2020, 2020, e você pegou o parágrafo que está na página 13, P.13, fecha parêntese. E aí, lá no capítulo das referências, é que você vai colocar a ABNT completa desse meu trabalho de 2020. Tá joia? Deu para entender? E assim vai fazendo, com os 5 artigos que você selecionou. Os 5 no mínimo, né? Ou com os 10 se for o caso, com 20, com 30. Quanto maior o número de autores utilizado nessa fase aí do referencial teórico, nessa colcha de retalhos, melhor vai ficar seu texto, mais rica ficará a sua discussão, que você vai mostrando várias faces da mesma moeda, tá certo? Você vai mostrando vários posicionamentos. Então, retomando, a tarefa, vai fazer tarefa de casa. A tarefa para a próxima aula, antes de assistir a próxima aula, que é a etapa 4, chamada revisão de literatura, você precisa montar um Word com fonte Arial, tamanho 12, espaço simples entre linhas, contendo 50 parágrafos no mínimo, advindos de outros autores, com no máximo 3 autores 3 parágrafos do mesmo autor na sequência. Isso precisa preencher o quantitativo mínimo de 8 páginas. É assim que a gente monta uma base do referencial teórico. E esses 50 parágrafos, ou seja, essas 8 páginas, 50 parágrafos no mínimo, né? Vai ter gente que vai pegar parágrafo pequeno, vai usar 70, 80 parágrafos. Mas vamos falar em páginas então. Essas 8 páginas no mínimo, em todos os parágrafos haverá parêntese com sobrenome, ano e página, fazendo a referenciação. Tá certo? Essa é a fase número 3, chamada de referencial teórico, apelidada por alguns metodólogos de colcha de retalhos,
Frankenstein, ou ainda há quem chame de boneca do trabalho. Tá joia? Até a próxima!